Alô, galera Esmeraldina, aquele abraço. Vai ser uma semana cheia aí sem jogar, mas os bastidores da Serrinha estão borbulhantes. Se aproxima a eleição, deve acontecer na metade do próximo mês, mas os lados já vão se preparando. Até acho difícil haver uma disputa acirrada, né? Mas eu quero falar de um outro embate, né? E esse é um embate que já dura muitos anos e eu gostaria de discorrer um pouco sobre isso. Aproveitar essa semana um pouco mais leve, né, sem jogos, para apresentar um pouco da minha versão sobre o conflito dirigentes versus torcedores, né? Por que é que eles estão nessa rota de colisão, estão nesse debate constante, né, há vários anos? Eu penso que isso tem uma razão e uma razão maior para que isso aconteça. Bom, o Goiás tem uma diretoria que não são os mesmos dirigentes, mas é a mesma ideia há muitos anos, né? O, o Goiás tem um pensamento dominante. Ele até começa com o Ailê, e o Ailê é o grande mentor deste pensamento, mas eu tenho para mim que ele está espalhado ali no universo que comanda o clube, não somente no Ailê. E você tem do outro lado a torcida do Goiás, que foi uma torcida que cresceu muito a partir dali dos anos 80, o time no Campeonato Brasileiro, no final dos anos 70, a torcida do Goiás já começa a crescer, em 90, com um domínio muito grande do Goiás no futebol goiano, anos 2000, então a torcida do Goiás cresceu muito, e aí a partir dali, né, especialmente deste milênio, este embate ele vai se tornando muito mais pesado. E quando você escuta os dois lados, um lado, o outro, cada um apresenta seus argumentos. E dentro daquilo que eles acreditam, eles agem, né, dirigentes e torcedores. E qual, para mim, é o grande motivo deste conflito? É a finalidade do clube. É aí que está o X da questão, né? É aí que eles se enfrentam. Você tem do lado os torcedores. O torcedor, ele quer objetivos esportivos. O torcedor quer conquista, quer que o time almeje, brigue por conquistas. No caso do torcedor do Goiás, ele é muito ligado na questão de uma conquista nacional, né? Uma conquista talvez internacional, como chegou perto na Copa Sul-Americana, mas uma conquista de vulto. Se você for no dirigente e colocar o microfone nele, mesmo alegando que é muito difícil, a questão do orçamento, do CEP, e uma gama de outros itens, o dirigente vai dizer que ele quer isso também, né? Mas o fato dele dizer não é uma questão para a gente chegar e abraçar. Então ele diz que quer, é isso. A gente precisa observar as ações, a gente precisa observar as movimentações. E eu observo claramente, pelo menos na minha visão, que o Goiás é pensado como um clube de negócios. Ultimamente até tem sido um clube de negócios com falhas, né? Não tem funcionado bem o negócio. Mas o Goiás, para mim, pela cúpula do Goiás, ele é pensado como um time de negócios. Vamos observar algumas questões que me fazem crer nesta minha visão de clube de negócios. A diretoria do Goiás tem um verdadeiro fascínio por aumentar o patrimônio. É bem natural de uma empresa de negócios. Existe um outro fascínio muito grande por vender jogadores, ganhar dinheiro com a venda de jogadores. Existe um outro ponto, que é a manutenção do poder, a manutenção do clube na mão dos mesmos.
Por quê? Porque ele é um clube de negócios. E para ter essa manutenção, você tem um colégio eleitoral bem mapeado. Quando eu falo bem mapeado, é bem mapeado mesmo. Praticamente todos os conselheiros do Goiás, eu não vou dizer que eles são censurados, que eles são intimidados, mas eles são conhecidos a fundo, sabem quem são os conselheiros do Goiás. Então tudo isso colabora com essa questão do time de negócios. Um time que busca aumentar patrimônio, não foi isso que o Goiás fez ao longo das 2, 3 últimas décadas? Vender jogadores, foi o que o Goiás mais fez, e vender jogadores com o objetivo de aumentar o patrimônio. O foco das vendas dos jogadores ou é pagar dívidas ou aumentar o patrimônio. Gira em torno disso. Essa manutenção do poder é muito clara, né? Basta ver que quando o Goiás ameaçou se tornar um time dividido, ali naquela eleição entre o Raimundo Queiroz e o Paulo Lopes, o Conselho do Goiás foi completamente modificado. E a partir dali não houve mais nenhuma disputa acirrada, e nem vai acontecer. Enquanto for este conselho que estiver lá, não existe disputa acirrada, a não ser que seja duas pessoas de dentro da casa. Quando eu falo duas pessoas, de sobrenome, inclusive. Se não for numa condição como essa, não haverá disputa. E essa questão do colégio eleitorado bem mapeado, por quê? Porque eles foram escolhidos para estar lá. Não foi, o Conselho do Goiás não foi montado por grandes esmeraldinos, por pessoas que têm como em comum o amor pelo clube. Não, até são torcedores, não digo que não são torcedores. Alguns talvez não saibam certamente a cor da camisa do time, não se lembram o resultado do último campeonato goiano, mas são pessoas que têm alguma afinidade com o Goiás. Elas não têm o quesito amor envolvido, pelo menos uma parte deste grupo. E aí você tem do lado o outro, o torcedor. O torcedor quer título de vulto, ele quer almejar, às vezes mesmo que não ganhe, mas ele quer ver o time almejando. O torcedor do Goiás se falou tanto em patrimônio nos últimos anos, que o torcedor do Goiás pegou birra por esse termo, por essa palavra. Por quê? Porque ele significa a valorização de outra coisa, que não é o que ele quer. São conquistas. O torcedor quer e não gosta de ver os bons jogadores saindo. Estoura um jogador, sai. Estoura outro jogador, sai. Isso acontece em outros clubes? Acontece, mas quase sempre nos outros clubes, quando isso acontece, aquele clube tenta se fortalecer o time, não o patrimônio. O torcedor quer uma alternância no poder. Se fosse o torcedor do Goiás que votasse, não tenha dúvida, o Goiás já teria trocado de grupos à frente da sua diretoria umas 4 ou 5 vezes. A alternância seria muito maior. E o torcedor quer, talvez não todos, mas aqueles que refletem um pouco mais, um eleitorado amplo. Um eleitorado que não seja controlado por quem dirige o Goiás. Um eleitorado que seja controlado pela vontade, pelo sentimento em relação ao clube. Então isso gera esse conflito de interesse. Porque você tem um grupo que manda, e é importante, com um modelo na cabeça, que é o clube de negócios. Você tem do outro lado a torcida, que também é importante, porque é ela que dá popularidade ao clube, é por ela que a TV paga vários milhões, que quer um clube com objetivos esportivos. Então você tem vamos dizer, um conflito entre cifrões e bola na rede. E este conflito, ele não pode ser dissolvido, a não ser que um dos lados ceda. Acho muito difícil o torcedor ceder, por um simples fato. O torcedor não tem paixão por campo, por dinheiro na conta do clube. O torcedor tem paixão por conquista, por ganhar, por crescer, e crescer esportivamente. A única questão de patrimônio no Goiás, que a torcida tem algum carinho,
é a questão do estádio. Mas justamente para o torcedor tratar que aquilo será dele. Por isso ele tem essa paixão, esse vínculo com a questão do estádio. Mas é a única, não tem mais nada. O torcedor não tem orgulho quando vende um jogador caro. Por exemplo, vamos pegar aqui um fato muito relevante. Em 2015, o Goiás foi rebaixado para a Série B. Mas vendeu Eric e Bruno Henrique. Você pode ter certeza que jamais alguém vai vir num microfone, numa rede social, e falar que aquele ano foi bom para o Goiás. Mas lá dentro do Goiás teve gente que achou bom, que tratou aquele ano como positivo. Por quê? Porque vendeu 2 jogadores por cifras milionárias. Dentro do modelo de clube de negócio, aquele foi um ano interessante. O Goiás caiu, a receita não caiu na Série B, e ainda vendeu 2 jogadores muito bem vendidos. Já para o torcedor foi um ano desastroso. Por quê? Porque o time foi rebaixado para a Série B. O ano passado, para o torcedor, um ano razoável. Um time fraco, tomava goleadas de 6, de 4, passava uma vergonha por mês praticamente com aquele time. Mas para o Goiás, um ano maravilhoso. O Goiás vendeu um jogador por quase 40 milhões. Então, o Goiás festejou naquele momento. Por quê? Porque para o clube de negócio foi um ano bom. O Goiás vendeu o Michael, depois vendeu o Léo Senna, mesmo em fim de contrato. Para o torcedor que almejava a Libertadores, que é um feito esportivo, foi um ano sem graça, vamos chamar assim. Então, por isso que há esse conflito muito grande. O torcedor não vai ceder. É mais fácil ele abandonar o time, largar de torcer, do que passar a torcer pelos negócios do clube. Tomara que o Goiás construa mais um campo, tomara que o Goiás venda mais 3 jogadores neste ano. O torcedor não vai torcer para isso. E a diretoria? Ela vai, em algum momento, se virar para ser um clube esportivo? Essa também, pelo menos ao longo dos últimos 30 anos, não se mostrou uma questão fácil. Porque se fosse, já teria revertido nessa situação. Então, por isso que há esse conflito. O que eu penso que poderia amenizar isso, talvez até, vamos dizer, dar uma alforria ao torcedor, eram os dirigentes do Goiás serem claros. Olha, gente, o nosso clube é um clube de negócios. É um time nosso, do nosso grupo, da nossa família. E nós temos um time de negócios. Nós não temos interesse em ser campeão brasileiro, não temos interesse em ser campeão sul-americano, não temos interesse em superar adversários. Não. Nós gostamos de vender jogadores, comprar, fazer campo, aumentar CT, o Goiás tem 3 áreas, né? Talvez concluir o estádio. É um modelo de negócio. E aí o torcedor ficaria livre para assumir o seu caminho. Não, eu quero torcer para esse time de negócio, não quero mexer mais com isso, vou torcer para o time, não vou torcer para ninguém. É uma questão de ter uma relação um pouco mais franca. Penso que essa é a grande questão. Ou então, uma revolução dentro do Goiás, que o clube passa a ser gerido, talvez não por outras pessoas, mas por outras ideias. Porque não basta trocar as pessoas, né? É uma questão de ideias. Pessoas que pensem como a torcida, em um clube esportivo, ao invés de um clube de negócio. Então, para mim, esta é a grande razão para esse conflito. É um conflito que já dura mais de uma década e que, pelo o que eu acompanho, ainda deve se arrastar por mais algum tempo. E você, torcedor esmeraldino, fica à vontade aí para falar sobre a situação. Vamos tentar fazer um debate aqui. Você pode concordar, discordar de mim, mas tentar fazer um debate um pouco mais profundo sobre essa questão. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Peço que curta, comente, compartilhe os vídeos, porque assim você ajuda a fortalecer este espaço, que é um espaço onde o futebol goiano tem total abertura, né, total cobertura. Até mais.